momento do hino nacional, na entrada ou na saída, para fazer um momento de leitura coletiva para os alunos. Então, a gente cantava um hino e depois os alunos todos sentavam no pátio e aí a gente fazia a leitura. E, gente, de forma impressionante. Vocês que não têm experiência com sala de aula, e vocês que já têm, você vai ver que quando você disponibiliza um livro para um aluno, principalmente de educação infantil, ele quase não visualiza esse livro lá na biblioteca. Mas a partir do momento que você dá vida para a história, as crianças brigavam pelo livro na biblioteca. Era uma coisa impressionante. Você pegar um livro, mostrar para eles na biblioteca, ter pouco acesso. Você levar esse livro para o pátio da escola, onde todos estão sentados no chão, e você dá vida, porque a leitura não é somente ler. É por isso que para você ser um bom leitor de literatura, um bom explanador, leitor, quando eu digo é ler para os outros, um contador de história, pronto, agora voltou a palavra, ser um bom contador de história, a primeira coisa que você tem que ter é incorporar o personagem. Não adianta ler para a criança se você não pular, se você não gritar, se você não incorporar esses personagens, porque a criança entra no mundo, até os adultos. Uma vez eu contei uma história na Universidade Federal de Rondônia, no campus de Guajará-Mirim, é uma história que não sei se vocês conhecem, Até as Princesas Saltou um Pum. Gente, era tão maravilhoso, os adultos, os professores se rachando de rir da interação que eu fiz com eles. Imagina as crianças. Então, a primeira ideia que nós tivemos foi usar esse tempo do hino nacional para fazer uma leitura. Então, se vocês querem uma prática boa, quando vocês voltar na forma presencial, reúna os alunos no pátio da escola, coloque eles no chão, sente eles no chão, contem a história, diversifique a história, diversifique os contadores também. Mas também uma resistência que eu tive, infelizmente, foi que nem todos aderiram para contar a história. Porque, como eu falei, nem todas as pessoas são contadores de história, né? Não vou criticar os professores porque não participaram do projeto todos, porque alguns não têm essa habilidade de contar uma história, mesmo para crianças, muitas crianças, não é habilidade de todas, mas pode ser treinado, pode ser visto. Então, a primeira metodologia que eu vi maravilhosa foi essa. Esse projeto, eu digo, já tinha na escola. Eles tinham trazido pessoas de outras localidades para contar histórias, e quando eu entrei na escola, eu reativei o projeto que já tinha lá. E fiz esse projeto no momento cívico. Então, aproveitando um horário que, entre aspas, era para vários hinos, eu suprimimos alguns e reunimos as crianças no pátio e contamos essa história. Outra coisa que nós desenvolvemos na escola foi, eu cheguei em duas salas de aulas das séries iniciais do primeiro ano e do segundo ano, no ano de 2017, e aí resolvi ler a história do Cabelo de Lelê, que é uma literatura afro, e a outra foi A Moça Bonita do Laço de Fita. Até escrevi um artigo, depois a gente vê como posso compartilhar para vocês. E aí, essa leitura eu levei especificamente para a sala das crianças pequenas, crianças de 6 e 7 anos. Por que eu quis isso? Levar direto na sala um momento de leitura para os alunos, porque eu queria discutir com as crianças o preconceito. Então, eu levei essas duas histórias e eu vi que a todo momento as professoras que eu fiz a interação, elas corrigiam as crianças para que as crianças não explanassem o que elas estavam sentindo, porque no momento que eu contava a história da Moça Bonita do Laço de Fita, que não sei se vocês conhecem, mas de forma breve é uma história que conta de um coelho que se apaixona pela cor da criança, de uma criança negra, e no final ele casa com uma coelha negra, e o Cabelo de Lelê, como a professora contou de forma breve, é uma criança que não gosta do seu cabelo afro e se identifica com ele no final da história. Então, eu levei essas duas histórias para a sala de aula, e é impressionante, gente, como você levar uma literatura para a sala de aula e você debater de temas tão importantes na sala de aula
com uma coisa que se parece, assim, a expressão que não vai dar em nada. A gente pensa, é só ler, mas eu li com as crianças, foram 2 salas de aula, num momento conversado com a professora, foi um momento de leitura para deleite. Eu levei para o professor especificado que esse projeto era leitura para deleite. O que seria leitura para deleite? Eu não ia cobrar nenhuma tarefa dos alunos, eu não ia cobrar nenhuma atividade, eu só queria que eles lessem pelo simples, não é nem simples prazer, é pelo prazer de ler. Ler pelo prazer de ler. Infelizmente, a gente, na sala de aula, a gente se identifica com a leitura de 2 formas que não são boas. É a leitura por punição. Se você não fizer uma atividade, a professora coloca você para ler, e isso já as crianças assimilam que leitura é coisa ruim. E a outra forma é ler para passar numa prova. São 2 formas de interação com a leitura que fazem que a gente tenha receio e não goste pela leitura. Então, eu falei para a professora, eu vou ler na sua sala de aula, mas eu não quero que a senhora pode em momento nenhum a criança. Deixem ela falar. Gente, no cabelo de Lelê, eu perguntei para uma criança de 6 anos o que eles achavam da história e do cabelo da criança. Aí eles falavam, professor, o cabelo dela é bombril. Professor, o cabelo dela é feio. Professor, o cabelo desse jeito não é bonito. E a professora, eu escutando ela falando baixinho para os meninos se calar. Falei, não, professora, deixa eles falar. Eu quero que o momento prazeroso da leitura seja um momento também de debate, mas que eles não percebam que nós estamos fazendo isso. Então, eu levei, gente, e as crianças, infelizmente, crianças de 6 anos de idade, já carregando um estereotipo de um preconceito que não foi elas que trouxeram, elas aprenderam de algum local, ou da família, que é o mais provável, ou da comunidade que ela mora, ou da escola. Mas 6 anos ela está entrando na escola ainda. E eu escutei, cabelo de, assim, eu vou falar, desculpa pelas expressões que eu vou falar aqui, mas expressões que foram colocadas pelas crianças estão no meu artigo. Não quero ofender ninguém. Mas elas diziam assim, cabelo de preto é feio, cabelo de bombril, cabelo de palha de aço, isso não é um cabelo bonito é cabelo de chapinha. E aí elas iam comentando, falando, e isso me marcou bastante por se tratar de crianças de 6 anos. Então, olha a importância da literatura. A gente acha que para discutir alguns assuntos de temáticas envolventes, a gente tem que fazer algo sobrenatural, um projeto tão difícil. Não. Eu levei uma leitura para a sala de aula, li para as crianças e pedi para que elas falassem o que elas mais gostaram da história, o que mais chamou a atenção. E o 90% da temática do comentário das crianças, eu não puxei os comentários, eu só perguntei o que elas acharam. 90% dos comentários das crianças foram de forma pejorativa com a personagem principal, que era a personagem negra. Vejam só. E na Moça Bonita do Laço de Fita, a mesma coisa. Nós fomos para uma sala de segunda série, 8 anos. A temática, de novo, a literatura negra. E aí as crianças falavam que não tem como a criança ser bonita se ela é negra. E também as outras críticas, como é que um coelho que é branco vai se relacionar com uma coelha que é negra? Isso está errado. Olha só, crianças de 8 anos. Então, só que a discussão eu não quero levar para esse viés. Eu só quero dizer que você pode. Gente, eu estou correndo um pouquinho por causa do tempo, tá? Tem tanta coisa para falar. Então, vocês vejam que um projeto na sala de aula de leitura no pátio, um projeto de leitura em sala de aula, eu não passava mais do que 30 minutos na sala para não tomar o tempo da professora. E olha o envolvimento que as crianças tinham com a leitura. Que você sabe, nós que somos professores, sabemos que a gente só consegue se desenvolver de forma plena se a gente tiver habilidade com leitura, gente. Não tem outra alternativa, não tem outro caminho. E criança de 6 e 7 anos, você debater esses questionamentos é tão fácil, é tão rápido, é tão prazeroso com a literatura infanto-juvenil.
Outra coisa que eu vi na escola que nós trabalhamos, e eu quero parabenizar os professores, a gente no mundo da escrita de artigos, a gente vê que a gente faz muitas críticas e poucos elogios. Eu quero elogiar aqui os professores do município de Nova Moré, das escolas que eu participei, que eu trabalhei. Eu vi 2 projetos que não foram desenvolvidos por mim, mas eu participei deles também. Eu entrei nesse projeto porque eu abracei e gostei. Que era uma mala itinerante. As professoras, a professora Ruth, de Nova Mamoré, a professora Vanúzia, de Nova Mamoré, e outras professoras, que se eu não vou pecar aqui, se eu não falar o nome, elas pegavam uma mala e enfeitavam essa mala com um livro tão lindo e pediam para os pais ler essa história com a criança em casa e depois traziam para a escola e a criança ia falar como foi a leitura e o que ela tinha de melhor abstraído da história. Vejam, um projeto maravilhoso esse também de envolver os pais no processo de leitura. Gente, é tão maravilhoso quando você senta com seu filho. A gente vê muito isso em filme, mas isso pode ser materializado na sua casa. Você que é pai, você que é mãe, você que é tio, tia, você que é responsável pelo aluno que está me ouvindo, pelo seu filho, né? Você ler com seus filhos é um momento tão maravilhoso. Eu fiz isso muito com meus filhos, de ler, de parar um momento, sentar na cama e ler com eles. E a escola proporcionar isso é tão maravilhoso. Então, essa mala era essa didática de mandar o livro para casa e o aluno ler e trazer. E também tinha outro processo lá na escola de envolvimento com literatura, que era o carrinho da leitura. Uma menina que estava no cargo de bibliotecária, porque não fez esse cargo, mas ela foi alocada nesse local, ela teve uma ideia de pegar um carrinho de supermercado que ela arrumou e enfeitou esse carrinho de supermercado com livros e outros enfeites, e ela passava de sala em sala, batendo para que as crianças pudessem recolher os livros. Olha que coisa maravilhosa! O livro ia até a criança. E aí também os professores tinham um momento de ir buscar o livro na biblioteca. Então, veja, o que eu quero sintetizar com isso, que a nossa temática é a literatura. Por que não fazer um projeto na sua escola? A gente pensa que um projeto de literatura, de modo geral, ou literatura afro, ele tem que nascer das cabeças dos teóricos. Por que não você? Porque você não pode produzir esse projeto, você não pode publicar. Você que está na sala de aula, na labuta do dia a dia, ou você que vai na sala de aula, vai entrar. A gente está acostumado, nós professores, estamos acostumados a receber tudo de forma unilateral, de cima para baixo, esperar que todos façam tudo para a gente, e não achar que nós não somos capazes. Vocês são capazes, gente, de trabalhar literatura infanto-juvenil, vocês estão com uma criança todo dia na sala de aula. Vocês estão com 4 horas por dia, 200 dias letivos. A criança passa uma parte da vida com a gente na escola. E por que não aproveitar essa parte que elas passam com a gente para trabalhar também a literatura afro? Porque vocês viram, nessas 2 histórias, simples histórias, do cabelo de Lelê e da moça bonita do laço de fita, as crianças estão carregadas de estereotipo, estão achando que o negro é, alguém que não seja bonito, alguém que não tem importância. Aí o que eu acho impressionante é que muitas pessoas abrem a boca para dizer que não existe preconceito no nosso país. Gente, é abrir os olhos para a realidade. Fiz a pesquisa na sala de aula com crianças. Não estou culpando as crianças, porque, como eu falei, Vygotsky, ele diz que a criança, no processo de aprendizagem, ela já nasce, não vou falar pré-determinada, mas ela já nasce, a criança, com uma predisposição para o aprendizado. Vygotsky fala que ela já nasce pronta para aprender. E ela vai aprender aquilo que a cultura ensinar para ela, o meio cultural que ela está envolvida. É o meio que forma uma criança. E em que meios estão sendo formadas nossas crianças? Carregadas de estereotipo, carregadas de preconceito. A literatura infanto-juvenil negra é pouca, gente. Eu vi na minha escola os livros que são mandados,
são poucos da temática do afro. Eu mesmo, para eu poder trabalhar algumas temáticas, eu tive que comprar do meu bolso algumas literaturas, porque eu não estou dizendo que não vem livro para a escola, vem sim. Eu me impressionei nesses anos, 4, 5 anos, tá? A nossa biblioteca está ótima de livros, vem muito livro, mas livro com a temática negra é escasso, quase zero. Por que isso? Por que não trabalhar? Ah, mas a gente tem que trabalhar a literatura em geral, porque se eu trabalhar a literatura negra, eu também vou estar tendo um preconceito. Não, gente, vamos abrir as nossas mentes e achar que sim, tem preconceito. A literatura infantil, de uma forma geral, ela já é mais do que abarrotada de livros, mas de livros com temática negra são poucos, quase zero, quase zero. Então, esses são alguns dos projetos que nós fizemos, dessas leituras, leitura no pátio, da leitura itinerante, da mala de viagem que as pessoas fizeram, do carrinho da leitura. Você pode convidar uma pessoa, também uma outra didática que foi feita, que eu estou lembrando agora, os professores convidavam algumas celebridades do município para ler lá. Interessante também essa temática, convidar, quem sabe, um dia, nós estamos em municípios pequenos, não sei quem está assistindo, em município grande, você convidar um secretário, um prefeito, um policial, um gari, para que eles possam ver que várias pessoas podem ter acesso à leitura, podem ter acesso ao livro, convidar uma professora negra para falar de literatura negra, convidar também uma professora branca para falar de literatura negra também, que também pode, convidar todos para ir lá, para que as pessoas vejam que todos podem ter acesso. Ó, tem até falando, Cristiane Reis pode me convidar. Ótimo, Cristiane, depois eu descubro quem é você, eu convido. Então, gente, é maravilhoso o mundo da literatura. Eu cresci em meio aos livros, em meio aos HQs, as histórias em quadrinhos. Hoje eu comecei a ler história em quadrinho, eu não consigo respirar sem pegar num livro, eu não consigo. E aí nós temos que ter mais professores com essa vertente da leitura na sala de aula. Nós estamos, infelizmente, lendo muito para responder exercícios, lendo muito para ler, para responder prova. E essa leitura, ela não é abstraída. A leitura que é abstraída é aquela que faz sentido para você. É aquela que toca no teu coração. Você pegar um livro e você ser tocado por ele é maravilhoso. Eu estava lendo um outro livro, O Cabelo de Lelê, que é na versão juvenil. A professora Lisiane conhece, não sei se vocês conhecem. Tem uma nova versão do Cabelo de Lelê. A Lelê cresceu agora. E aí, não sei se eu estou dizendo bem para mostrar. Olha aí, a Lelê, Cabelo de Lelê. A Lelê cresceu agora. Eu fiz uma atividade com algumas pessoas de um projeto que eu estava em Porto Velho, um projeto Enem, voluntário, e eu li. E aí, um adolescente que estava... A gente não estava nem falando de literatura, eu só li para falar para eles da importância da literatura para você fazer uma prova do Enem, você fazer uma redação. Eu falei para eles que um bom redator é um bom leitor. E aí eles falaram, professor, você conhece algum livro envolvente? Eu falei, vou ler um para você que está na minha mão. E fui ler esse. Gente, é uma coisa impressionante. Essa adolescente chorou, porque ela disse que tinha acabado de vivenciar isso há uns 2 anos atrás, na escola que ela estava estudando. Olha só, uma leitura ativou uma mensagem negativa de uma adolescente. A adolescente não, já tinha uns 23 anos, ela. E aí fez ela chorar descontrolada. A gente teve que parar a aula para que ela pudesse se expressar. Olha só, olha o que causou tudo isso, a leitura. Então, não estou dizendo que a gente vai transformar a nossa sala de aula em um consultório psicológico, não é isso. Mas que nós vamos, através da literatura, trabalhar vertentes temáticas tão importantes que são suprimidas pelo dia a dia do mundo capitalista. A gente está tão apressado com tudo, a gente tem que logo dar o conteúdo, porque tem que fazer as provas, porque tem que, no final do ano, tem que fazer a prova do SAEB, tem que fazer a prova ANA, tem que fazer a prova... Gente, calma, calma. Vamos ler porque você gosta de ler.
Vamos fazer projeto de literatura afro, porque você quer que os alunos sejam pessoas conscientes. Eu já digo isso há uns 5 anos e digo hoje. Eu não sou professor para criar máquinas. Eu sou professor para abrir mentes. Essa é a minha função. É abrir mentes. É que o aluno seja crítico. Que o aluno... E criticidade se consegue com leitura. Ainda mais criança. Então, a gente está cheio de literatura afro. Basta que você tenha acesso. Eu sei que é difícil a gente é professor de sala de aula e a gente conseguir, como eu falei, né? Mas aí eu e a professora Lisiane, a gente vai mais pelo amor e acaba tirando do bolso, né? Mas aí vamos ter ideias, pedir parcerias, pedir emprestado, e o mesmo livro até as Princesas, eu não tinha esse livro, a escola não tinha esse livro, mas um professor amigo meu tinha, o professor Edinaldo, da Uni de Guajará. Pedi emprestado dele, levei para a escola. Então vamos, a gente conhecido como pidão, professor, a gente pede mesmo, então vamos fazer essas parcerias de a gente poder levar a literatura para dentro da escola e cativar os professores também, porque os professores também estão cansados, gente, dessa rotina diária de capitalista, de cobrança. Muitas vezes a gente não pode também criticar um professor porque ele não lê, muitas vezes é porque a formação dele não foi levada a ele para a leitura. A minha formação foi gostar de livros. E dá tempo de correr atrás. Tem como correr atrás ainda. Até a pandemia tem. Outra coisa da pandemia também, o último projeto que eu esqueci. Ia esquecer do projeto da pandemia. Foi feito um convite de uma leitura em tempo de pandemia. Algumas pessoas me fizeram um convite para a gente fazer leituras, gravar um vídeo breve. Eu falei que não dava de fazer a leitura como eu fazia no pátio, de forma que ia demorar muito tempo, mas uma leitura breve para gravar um vídeo. Então, a gente gravou alguns vídeos lendo. Estamos com o projeto de poder participar do Google Meet com alguns alunos de uma série específica para a gente poder ler esse livro para o aluno. Não sei como é que eu vou... a outra leitura eu gravei o vídeo, só que ficou um pouco robotizado. Que eu queria mesmo estar solta, gritando, pulando, vivendo o personagem, né? Vou ver se eu consigo fazer isso, colocando a câmera num tripé e lendo. Não sei o que vai dar. Mas é um projeto agora para o mês de agosto. A gente, em vez de somente gravar o livro, a gente falar dele ao vivo no Meet ou no Zoom, o que for mais possível. Mas como as escolas já estão caminhando para a abertura, né, a gente está vendo que algumas estão abrindo, aqui no Amoré a gente ainda está com uma previsão, mas se não abrir, a gente vai ver essa ideia de incorporar o personagem, porque eu não gosto de leitura robotizada, eu gosto de viver o personagem. Marcelo, eu estou com medo aqui do tempo. Falta muito? Fique à vontade, professor. Eu destinei 50 minutos, 40 minutos para cada um, então o seu tempo pode se encerrar às 14h40. Tá tudo bem? Mas caso não haja perguntas dos ouvintes, podemos postergar ainda mais esse momento. Tá, aí eu vou só finalizar e vou dar no final, a Lisiane, nós concordamos, e dar um momento para perguntas, né? Mas também para aproveitar o tempo, eu também quero ouvir vocês, para ter uma coisa, como eu falei, eu não gosto de nada robotizado, eu quero ouvir vocês. A Lisiane pode já ir vendo, ou o Marcelo vasculhando algumas coisas no chat, já para me passar. Aí quando eu vou falar uns 2 minutos, Lisiane, aí tu já vasculha e já manda algo, ou comentário, alguma coisa. Então, gente, esses projetos são um apanhado que a gente tem na sala de aula, que a gente possa vivenciar a literatura de uma forma geral. Mas eu peço uma ajuda de vocês. Trabalhe a literatura geral, mas também abordem temáticas do dia a dia de preconceito, gente. Tem preconceito? Tem sim, gente, preconceito na sala de aula. Infelizmente, tem. E a sala de aula, a gente diz, lá é um local para aprender português, matemática e história e geografia. Também. Mas também é para trabalhar a cultura. A escola é para trabalhar a vivência, a escola... Eu acho engraçado uma coisa, professora Lisiane e Marcelo, e público presente. A gente acha engraçado uma coisa, a gente quer preparar o aluno, a escola quer preparar o aluno para a vida, mas não traz a vida para dentro da escola. É uma coisa meio dual.
eu trabalho o aluno para o mundo do trabalho, eu educo o aluno para o mundo do trabalho e para ele ser uma pessoa consciente, mas eu não trabalho o mundo dentro da escola. Parece que existe dois mundos na sala de aula. É o mundo dentro da escola e o mundo fora dos muros da escola. Não é assim que funciona. A gente tem que trabalhar as temáticas assim. E nós estamos com uma riqueza de literatura negra na sala de aula. Façam projetos, encaminhe para vereadores da sua cidade. Eu encaminhei alguns projetos, estou pedindo de novo ajuda. Fiz um projeto para um vereador, passei para ele ir para os deputados para atrás de livro, mas eu quero livro de temática negra. E já que a escola não consegue, a direção não consegue, a secretaria não consegue, vamos nós ter essas ideias, vamos pedir, vamos... Eu sou considerado um pidão, tem um vereador aqui, não vou falar o nome dele para não prejudicar os próximos, mas tem um vereador aqui que eu peço muito ele. Porque é nosso trabalho, é envolver todos, gente. Vocês não devem ficar só na sala de aula, vocês têm que pedir ajuda de todos, para que a gente transforme a sala de aula num mundo melhor. Eu sei que a sala de aula é estruturada, muitas salas são estruturadas, o salário é pouco, mas se a gente pedir ajuda dos outros, a gente pode transformar esse espaço num espaço transformador, gente. É possível, é possível. Hoje eu posso botar minha cabeça tranquilo no meu travesseiro e saber que muitas coisas eu fiz, corri atrás para levar uma educação de qualidade. Educação de qualidade não significa somente com uma boa estrutura e bons salários. Também é ótimo. É ótimo que tivesse bons salários e boa estrutura. Mas também a gente pode pedir emprestado várias coisas para dar um conteúdo de qualidade para o aluno. E recorram à literatura negra. Tem muita gente por aí. Recorram. Me peçam emprestado, mas me devolvam, tá? Que alguns livros a gente acaba emprestando e some. Aí peça para a Lisiane que a gente pode ajudar vocês. A gente tem um acervo bom de literatura negra, mas depois me devolva, senão eu vou dormir na sua porta para pegar ele. Lisiane, tem alguma pergunta, Marcelo? Ai, Fabiano, ficaria aqui a tarde toda te ouvindo, viu? É muito bom ouvir suas experiências. Eu acredito que o pessoal aí está ouvindo, também estão tendo muitas ideias. Eu vou ler aqui alguns comentários, tá? Que eu vi aqui rapidamente. A Roseli, minha colega também de trabalho, colocou aqui que ela oportunizei a possibilidade de desenvolver essas habilidades de contação de histórias nos meus alunos do 5º ano. E eles foram contar histórias para a educação infantil da própria escola. Vivi momentos mágicos e encantadores, né? Então, olha que maravilha, né? Eles se tornaram contadores de histórias também, eles se sentiram com esse desejo, né? Então, isso é transformador, né? A literatura, ela realmente ela promove essas transformações, esses momentos mágicos, e principalmente, né, quem trabalha com o público infantil tem muitas experiências para contar nessa área. Bom, enquanto vocês vão pensando aí, vão digitando a pergunta de vocês ou o comentário, eu vou aqui fazer alguns apontamentos sobre o que o Fabiano falou, que assim, me fez pensar em algumas coisas, e também relembrar a nossa palestra hoje. Quem estava pela manhã ouviu a palestra que eu ministrei sobre o cabelo de Lelê, né, que tinha como título Identidade e Afirmação da Menina Negra na obra Cabelo de Lelê, de Valéria Belém. E realmente, esse livro, ele mexe muito, ele ativa situações que muitas vezes estavam internalizadas em muitas mulheres até, né? Por exemplo, eu tenho um canal, né? Acho que a maioria já conhece, fazer propaganda do meu canal. Fabiano também, tá, gente? Chão da Escola, né, Fabiano? Então, lá no meu canal, eu gravei o vídeo contando a história, o cabelo de Lelê. E compartilhei nas redes, aí uma amiga mandou uma mensagem, falou assim, nossa, como eu me identifiquei com a Lelê, eu também era assim, mas demorou muito para eu me aceitar, para eu ter essa identificação
para eu me libertar do medo, né? Porque, como a gente viu no início da história, né, a Lelê, ela se fecha, ela fica ali se perguntando, né, por que isso, por que aquilo, mas ela vai nos livros e encontra a resposta, né? Que aquele cabelo era símbolo da ancestralidade dela, que era bonito, mas nem todas as meninas, nem meninos, né, que a gente pode até incluir também, os meninos, alguns meninos passam por isso, a gente vê diversas reportagens mostrando meninos com cabelo Black Power na escola, como eles sofrem, né, preconceito. Então, essa minha amiga falou, nossa, mas eu demorei muito para me aceitar, eu não tive um livro, né, a literatura ela não chegou a mim naquele momento. E eu sempre procurei trabalhar essas literaturas que tratam dessa afirmação negra com a minha filha também, né? E eu vejo como é importante, São literaturas de difícil acesso, por enquanto? Sim. Mas, como o Fabiano falou, se a gente não começar, quem começará? Quem? Né? Então, eu tenho certeza, Fabiana, que as suas palavras ativou aí muitos projetos que estão aí na mente desses professores. Aqui tem professores formados, já dando aula, mas também tem alunos que estão na graduação. Eu tenho certeza que ativou aí muitos projetos futuros. Tem pergunta aqui da Thaís Gonçalves Costa. Como se avalia a aplicação da Lei 10.000, a lei da cultura afro, já. É a lei da cultura afro nas escolas. Dessa forma, Thaís. Dessa forma. É uma boa forma de aplicação da lei sobre o incentivo da cultura afro-brasileira nas escolas. Mas, infelizmente, Thaís, mesmo tendo lei, eu vou te falar de 12 anos de experiência de município de Nova Mamoré. Não todos, sempre a gente tem que respeitar algumas pessoas que aplicam. Mas 12 anos de sala de aula, eu vejo que essa aplicação da lei, mesmo sendo lei, ela só é trazida para a sala de aula porque vem alguns livros didáticos. Agora, projetos assim são poucos. Alguns projetos que são tidos são projetos aleatórios, como o Dia da Consciência Negra, ou alguma temática que venha na aula de história. Agora, sim, um projeto específico para trabalhar durante todo o ano letivo não é impossível, mas é muito difícil. Pelo menos na minha realidade, eu não vi. Não sei na realidade da Lisiane e dos outros, mas eu não vi. Eu vi uns projetos esporádicos de aplicação. Então, a gente vê que tem uma lei, a gente sabe que lei tem que ser cumprida, né? Mas, se a gente for fazer uma apanhada nas escolas, a gente vê que tem uma ou outra ação, mas não uma ação efetiva de valorização da cultura afro. Alguém mais? Eu vou colocar aqui, Fabiano, no chat, aquelas perguntas que você havia elaborado. Vou deixar aqui para que eles possam refletir durante a palestra, tá? Foram duas perguntas que o professor Fabiano pediu para eu colocar aqui. Primeira pergunta: mesmo com a crescente publicação de literatura infantil afro, por que ainda muitos espaços escolares não utilizam estes livros? Como eu até comentei na palestra da manhã, a Lei 10.639 de 2003, que tornou obrigatório o ensino da história, da cultura afro-brasileira e africana nas escolas de educação pública e privada, completou 18 anos, no dia 9 de janeiro. E a gente percebe que é um trabalho ainda de formiguinha, 18 anos, maioridade, era para estar aí, bombando, né, de maior, mas ainda está engatinhando, e assim, com muita dificuldade. O que a gente percebe é uma luta dos professores, de alguns professores, que vão lá, falam assim, não, eu vou trabalhar, eu vou insistir, eu vou pesquisar, né? Mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso na minha palestra, eu vou me aprofundar mais. E até respondendo também a pergunta da Thaisa. E essa pergunta é para vocês pensarem. E a segunda pergunta que ele... Oi. Desculpa, só um instantinho. Sim. A pergunta ela vai ser debatida agora ou no segundo?
Vou colocar aqui refletindo, a gente deixa no final, tá bom? Aí a gente fecha com essas perguntas, tá? E a outra pergunta, porque senão a gente pode se estender, aí eu não consigo finalizar. A segunda pergunta é: por que muitas publicações relacionadas à literatura infantil ainda utilizam o negro como personagens secundárias ou estereotipadas? Tá? Posso explicar as duas perguntas e eu já finalizo? Oi, eu não entendi. Posso só explanar um pouco mais as duas perguntas, e aí eu finalizo e passo para você. Sim, com certeza. A primeira pergunta, que eu quero que a gente debata no segundo momento, quando a gente abrir para debate geral, e aí eu peço a participação de vocês, não fiquem tímidos, por favor. A pergunta é, a gente vê, né, que tem muita publicação de literatura, e por que a gente ainda não vê a literatura afro nesses espaços escolares? Por que será? É uma pergunta para você responder, você refletir. Tem muita literatura infantil, mas por que essa literatura infantil negra não chega na escola? E outra, a gente vê também que existem alguns livros de literatura infantil que são publicados, que aparecem personagens negros. Muitas vezes essa literatura não é afro, porque a literatura afro ela não trata o negro secundário. Estou falando literatura geral. Tem muita literatura geral que aparece o negro, mas o negro é personagem secundário ou é estereotipado, ou é uma pessoa suja, ou é um ladrão, ou é um bandido, ou é um mendigo, ou é uma pessoa desonesta, ou é uma pessoa malvada, sempre pejorativo. Por que será que essas literaturas sempre trazem o negro dessa forma? Então, por que não tem muito livro nas bibliotecas de literatura negra? E por que alguns que abordam essa literatura trazem de maneira estereotipada? E aí, gente, de momento a gente sabe que não terminou ainda, que tem a senhora. Aí, gente, vamos depois participar ativamente, porque eu aceitei mais esse convite, porque eu gosto de falar com gente, eu gosto de ouvir gente. Então, participem, tá? Não sejam tímidos. Marcelo, obrigado por enquanto, sua Lisiane também. Ok. Obrigada, muito obrigada, Fabiana. Agradeço até agora, né? Deve ter mais, mas pelo momento agradeço. E quem já quiser, pode colocar no chat também, tá? O Alex já colocou aqui um pensamento dele. Podem utilizar o chat para colocar as respostas de vocês. Então, vamos dar continuidade agora a um outro olhar, né? Nós falamos agora sobre a literatura afro-brasileira e agora eu quero compartilhar com vocês a literatura africana de língua portuguesa. A América levantou a mão, não sei se ela quer fazer alguma pergunta ou foi sem querer. A professora, sua áudio está desligada. Opa, obrigada. A América falou aqui que foi sem querer. Ok, gente. Então, hoje, né, o que eu quero compartilhar com vocês, hoje vai ser uma tarde, assim, para a gente compartilhar experiências metodológicas, práticas na educação básica. Essa é a proposta da oficina. Eu quero compartilhar com vocês um trabalho que eu desenvolvi com os alunos do ensino médio. O Fabiano falou sobre a experiência dele com o ensino fundamental, e eu vou falar aqui um pouquinho da minha experiência com os alunos do ensino médio, sobre as literaturas africanas de língua portuguesa, com foco na literatura moçambicana. Bom, eu escolhi essa temática para a oficina como forma também de discutirmos sobre a lei 10.639 de 2003, que eu já falei anteriormente, né, que tornou obrigatório o ensino da história, da cultura afro-brasileira e africana. E, como eu falei, apesar de já ter alcançado a maioridade, a gente percebe que muitos educadores sentem-se despreparados para colocar ela em prática.
Às vezes há até boa vontade, mas os professores não sabem nem por onde começar. Eu já ouvi de muitos professores em curso de formação continuada falarem da dificuldade de abordar a temática, de qual livro que eles devem utilizar para iniciar os estudos, e também, né, o que eu já ouvi falar muito desses professores abordarem é o preconceito, que envolve tudo que se refere à cultura africana. E aí eu sempre, o que eu falo, né? A primeira coisa a ser combatida, a ser feita, na verdade, é buscar informações para combater esse preconceito, esse pré-julgamento que se tem sobre a cultura, sobre a história africana. E, então, assim, antes de entrar propriamente nessas literaturas, eu vou contar um pouquinho a minha experiência, porque as coisas não acontecem de uma hora para outra. A gente tem um encontro, não é, com uma temática literária, não é do nada, não é alguém que fala assim, vai estudar tal coisa. Não, tem que ter um encontro, né? E esse meu encontro com as literaturas africanas, né, na verdade, a princípio de língua portuguesa, que foi o meu primeiro encontro, as literaturas africanas, foi na universidade, mas não foi nem na graduação, porque quando eu entrei na graduação, no curso de letras, no ano de 2010, não tinha essa disciplina, não tinha essa disciplina no curso. Então, eu comecei a participar só em 2014 de um grupo de pesquisa sobre literaturas africanas de língua portuguesa, mas não com tanta intensidade. Lisiane, estou interrompendo um pouquinho. Sim. Desculpa, Marcelo. Tem muitas pessoas aqui no América que parecem acessar um pouquinho. Então, eu estava lhe respondendo no chat, como nós usamos a plataforma Meet e percebemos que ela só está suportando 100 participantes e o evento ultrapassou esse esperado, então resolvemos aceitar o limite do Meet e, consequentemente, criamos um canal destinado à transmissão também desse evento. Por isso que o evento está sendo gravado e, ao mesmo tempo, sendo transmitido no YouTube. Então, para que aqueles que não consigam possam acessar lá, possam assinar a lista de frequência e possíveis perguntas também podem ser feitas. Obrigado, Marcelo. Professor Lisiane, que maravilha, mais de 100. Aqui, ó, o link, passa o link aí para o pessoal, tá? Para acessarem. Então, voltando aqui. Aí, quando foi em 2015, quando eu entrei no mestrado, que eu comecei a participar efetivamente desse grupo de pesquisa, que era o LILIPO, Literaturas de Língua Portuguesa, da Uni, aqui de Porto Velho. Aí eu fui apresentada não só a literatura cabo-verdiana, que era a temática que o meu professor orientador estudava, mas a angolana, a moçambicana. Então, ele fazia, assim, cursos à noite, né, depois do horário das aulas, para os alunos que queriam conhecer mais sobre as literaturas africanas de língua portuguesa. E foi assim, né, esse meu primeiro contato. E em 2018, eu tive a oportunidade de trabalhar como professora substituta na Uni, no campus de Guajará-Mirim, e o privilégio de ministrar essa disciplina de literaturas africanas de língua portuguesa, que acabava de ser incluída na grade, né, após a reformulação do PPC, do Projeto Pedagógico do Curso. Aí eu tive a oportunidade de colocar na prática aquele conhecimento adquirido lá no grupo de pesquisa, no mestrado, e trabalhei com as turmas 2016, 2017, 2018 e 2019. Até o Alex colocou ali nos comentários, né, sobre esse avanço, né? Isso é um avanço, ter essa disciplina na grade curricular das universidades, curso de especialização de professores. Eu acredito que isso é essencial para o avanço dessa lei. Enquanto as universidades, né, não tomarem para si essa responsabilidade de incluir nas grades os cursos de pós-graduação também, colocarem essa disciplina, vai ser difícil, né, para os professores começarem a ter conhecimento.
dessa área, dessa disciplina, e trabalhar na escola, na educação básica. E, recentemente, eu ministrei como professora colaboradora do IFRO, no campus de Guajará-Mirim, essa disciplina, mas só com outro nome, Ensino de Literatura Brasileira e Africana na Escola. E, assim, gente, foi maravilhoso. Eu trabalhei, né, tinha alunos de professores, né, alunos de várias faixas etárias, e ali a gente pôde compartilhar experiências, e eles falaram, né, sobre a dificuldade de colocar em prática a lei, outros já estavam colocando em prática por sua conta própria mesmo, e essa pós-graduação contribuiu, né, e está contribuindo para a melhor formação deles em sala de aula. E como foi falado até ali no chat, eu não lembro quem colocou, fala assim que muitas vezes, né, são dadas essas responsabilidades de trabalhar a literatura africana só no mês de novembro, e escolhem o professor negro para trabalhar a literatura negra, para desenvolver um projeto no dia 20 de novembro, no Dia da Consciência Negra, que eu considero que não é uma boa estratégia, porque a gente precisa trabalhar todo ano. E o dia 20 de novembro seria uma forma, né, de colocar ali em prática todo o trabalho feito durante o ano, um trabalho conjunto, envolvendo as disciplinas de história, literatura, arte, um trabalho mais completo. Então, gente, a proposta da oficina hoje, ela é bem inicial. Vai ser uma sugestão de introdução à literatura africana de língua portuguesa moçambicana para o ensino médio, tá? Então, aqui é só uma apresentação. Quem fez a disciplina, né, nós trabalhamos ali o semestre todo e eu fiquei, gente, tem tanta coisa ainda, tanta coisa. E como eu sempre falo, nós professores estamos sempre aprendendo, sempre estudando, sempre tem algo, né, a melhorar, a descobrir. Eu vou compartilhar aqui com vocês uns slides, tá? Para eu não me perder aqui muito na apresentação, tentar seguir o tempo, tá? Deixa eu voltar aqui. Vocês estão visualizando? Fala aí para mim, Marcelo. Sim, professora. Ok. Então, nós vamos trabalhar a literatura moçambicana no ensino médio, com foco no livro Histórias Abençonhadas, de Mia Couto. Queria apresentar o livro para vocês, gente, mas está perdido aqui nas caixas, né? Como vocês, alguns sabem, eu estou de mudança, mudei, tem 3 dias aqui para Porto Velho, eu não encontrei, está tudo escrito, mas eu não achei o livro. Eu falei, meu Deus, mas eu não emprestei, está aqui. Eu coloquei aqui para vocês essa demonstração aqui, que representa aqui são as bandeiras dos países, das comunidades, dos países de língua oficial portuguesa, né? Esse aqui é o brasão. Aqui nós vamos encontrar, né? Pense aí, olha isso, como é que está a geografia de vocês. Temos a bandeira do Brasil, temos a bandeira de Cabo Verde, temos a bandeira de Portugal, temos a bandeira de Angola, temos a bandeira do Timor-Leste, enfim, né? Temos aí os Estados-membros da comunidade dos países de língua oficial portuguesa. Quem estava ontem na palestra do professor Dr. Alexandre vai lembrar, né? Que ele falou de Moçambique, ele é moçambicano, e Moçambique tem como língua oficial o português, mas ele falou que existem outras línguas faladas lá, né? O português é a língua utilizada nas correspondências oficiais, na escola, mas em países africanos, a língua oficial portuguesa é a 3ª, a 4ª, porque eles têm a sua própria língua. E aqui nós vamos ter as bandeiras desses países, dos Estados-membros, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Eu coloquei aqui um link para vocês
Depois eu posso até compartilhar, gente, se vocês tiverem interesse, esse site aqui, o www.cplp, nós vamos encontrar, né, bastante informações sobre essa comunidade. Por exemplo, né, se eu clicar aqui em Moçambique, vocês estão visualizando o site? Fala para mim, Marcelo. Professora. Sim. Vocês vão localizar a designação oficial, República de Moçambique, capital Maputo, outras cidades importantes, Beira, Nampula, Chimoio, Nacala Porto, e entre outras. Aí aqui a língua oficial é o português, há numerosas línguas nacionais, como Lomué, Macondé, Shona, Tchessonga, Chichewa. Então, ó, indico para quem está aí começando, né, para quem quer mais informações sobre os países africanos que têm como língua oficial o português, acessem aqui essa comunidade, vocês vão encontrar aqui Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, enfim, tá? Vou deixar aqui disponível para vocês. E, diferentemente do que nós ouvimos falar, né, a África, ela não é um país, né? Muita gente escuta aí a África. Não, a África é um continente, gente, um continente diverso, diversificado. Assim como no Brasil, somos todos iguais, temos os mesmos sotaques, os mesmos costumes? Claro que não. Se a gente ou dando o exemplo do professor Alexandre, né? Como ele falou, está lá em Salvador. É uma outra forma, é um outro sotaque, né? Eu sou Rio, mas estou há muitos anos fora do Rio de Janeiro. Quando eu volto ao Rio de Janeiro, os meus amigos falam, nossa, você mudou, seu sotaque está diferente. Resultado, né, dessa mistura. E nós estamos no país, né, no Brasil. Agora, imagina a África, né, um continente, a diversidade. Então, é preciso, nós que estamos, né, trabalhando a literatura africana, a gente precisa ter esse conhecimento também histórico, geográfico. Não tem como, gente, negligenciarmos isso. Ou como o Alexandre falou ontem, né, estudarmos separadamente. Agora eu vou estudar só história, só geografia. Quando a gente olha a literatura, a gente vê tudo junto, sabe? É incrível. A gente olha a literatura e vê tudo misturado ali. A história, a cultura, a geografia. Então, indico aí esse site para vocês darem uma olhada. Aqui coloquei a bandeira de Moçambique, tá? Vou deixar ela aí um pouquinho para vocês observarem os detalhes dela, as cores, verde, preta, amarela, vermelha. Observem bem aí, tem um livro, uma estrela, uma AK-47, uma enxada, é a única bandeira do mundo que tem uma arma, né, AK-47. Vocês vão compreender por quê. Agora eu quero apresentar para vocês, rapidamente, tá, um vídeo que são 30 curiosidades sobre Moçambique, que eu acho essencial a gente fazer isso com os nossos alunos, sabe? Quando a gente for falar das literaturas africanas, apresentar isso para eles, porque senão fica algo assim sem conexão, porque é um outro país, é uma outra cultura. Eu vou colocar aqui para vocês, Marcelo vai dizer para mim se está ouvindo. Estamos sim, Marcelo? No momento, então vou colocar agora. Professora, não está produzindo som. Não está conseguindo. Espera aí. Não estão ouvindo o som? Ah, espera aí, já sei o que foi. Vou reproduzir aqui novamente, só um momento. Eu tenho que colocar aqui uma outra abina, só um momento. Deixa eu parar aqui. Agora vai dar certo.
E aí, beleza? Eu sou o Ramon e seja bem-vindo ao canal das Curiosidades. O seu canal de curiosidades aleatórias que geralmente fala sobre alguma coisa. Deu certo, Marcelo? Sim, professora, estamos escutando agora. Okay. Então, antes de começar, deixa o like aí para dar inscreva-se no canal para sempre ficar por dentro de novos vídeos. E hoje voltaremos à África novamente, já pegando embalo, e falaremos sobre nosso irmão africano, Moçambique. Então, esses aí já foram os países que nós, até o momento, dá uma olhada aí, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Com mais de 801 mil quilômetros quadrados, a República de Moçambique é o 34º maior país do mundo e o 48º mais populoso, com cerca de 30 milhões de habitantes. Sua capital e maior cidade é Maputo, possuindo 1,1 milhão de habitantes e mais de 3 milhões na região metropolitana. Sua língua oficial é o português, mas falado por somente 40% de sua população. Ao todo, o país possui outras 41 línguas nacionais. Moçambique e Ruanda são os únicos países da comunidade britânica, a Commonwealth, que nunca foram colonizados pelos britânicos. Sua economia é a 121ª maior do mundo, com um pouco mais de 14 bilhões de dólares. Infelizmente, o país está entre os 10 mais pobres do mundo e com um dos menores IDH. Sua economia é basicamente baseada na agricultura e, em termos gerais, tem crescido bastante ultimamente. E mesmo estando nessa péssima lista, o país é rico em recursos naturais, com grandes reservas de minérios, carvão, petróleo e gás. No país também se encontram 5 grandes animais africanos, sendo possível vê-los durante os safaris. O parque mais famoso do país é o Parque Nacional de Gorongosa. O parque está se recuperando, isso depois de ter sido devastado durante a Guerra Civil. Elefantes eram abatidos para terem seu marfim trocado por armas. 90% da vida do parque foi dizimada. Outro parque bem famoso por lá e o maior deles é a Reserva Natural de Niassa, mas infelizmente nessa reserva mais de 17 mil elefantes foram abatidos nos últimos 10 anos. Além dos safaris, o país também apresenta um litoral exuberante, banhado pelo Oceano Índico, possui mais de 2.500 quilômetros de praia. Um dos locais mais bonitos do país é o arquipélago de Quirindas. Aliás, é no país onde está a maior reserva marinha da África, o arquipélago de Bazuruto, que também é muito bonito. É um verdadeiro paraíso e bem pouco explorado. E é lá onde está um dos últimos redutos na África do animal que deu origem à lenda das sereias, o dugongo, uma espécie de peixe-boi extremamente ameaçado, podendo atingir até 3 metros de comprimento. O país possui um patrimônio da humanidade, a ilha de Moçambique. Esse era o local que o Sheik Moçambique vivia. Nessa pequena cidade insular, há a presença da arquitetura europeia, árabe e africana, muito observada nas igrejas e mesquitas. Essa foi a primeira capital de Moçambique. E é nessa ilha em que está a edificação europeia mais antiga do hemisfério sul ainda de pé, a Capela de Nossa Senhora do Baluarte, construída pelos portugueses em 1522. Abriga um pedaço do 3º maior lago da África e do 9º maior do mundo, o Lago Malawi, conhecido por lá como Lago Nyassa. Além disso, é um dos mais profundos da Terra, com 706 metros de profundidade.
Estão nas águas pertencentes ao país, onde estão as duas grandes ilhas desse lago, as Ilhas Likoma. Mas, por incrível que pareça, não pertence a Moçambique, mas ao país localizado do outro lado do lago, o Malawi. A razão para isso é que os colonizadores britânicos do Malawi construíram assentamentos nessa África aos poucos. Isso porque ele está no Vale do Rift, uma grande falha geológica no leste africano, que está literalmente se desprendendo da placa tectônica africana. Também conhecido como a Grande Fenda, é o responsável pela formação dos grandes lagos da região, uma vez que a Terra está literalmente se abrindo. Na Etiópia e no Quênia, por exemplo, já é possível ver os efeitos dessa separação, mas a separação completa só ocorrerá em milhares de anos. Em sua bandeira, o vermelho representa a luta e resistência contra o colonialismo, o preto representa a África, o verde a riqueza do solo, o amarelo a riqueza do subsolo e o branco a paz. A estrela representa a solidariedade entre os povos. O fuzil AK-47 simboliza a luta armada e a defesa do país. O livro simboliza a educação por um país melhor e a enxada a agricultura. Essa é a única bandeira do mundo a incluir a ilustração de uma arma moderna. A dança e a música são muito importantes por lá. Os dos estilos musicais do país são o marrabenta e o kwanza. Já uma das danças típicas é o tufo. E um dos grandes festivais culturais do país é o Festival de Niassa. No norte do país, na província de Nampula, é costume das mulheres usarem um tipo de creme branco no rosto, o muciro. Ele é natural e retirado do caule de uma planta. Além de ser uma identidade cultural do povo, ele é um excelente rejuvenescedor. Não é à toa que a região é conhecida localmente como a Terra das Mulheres Bonitas. Por lá, eles não comemoram o Natal. Comemoram, na verdade, o Dia da Família. Isso porque o país é laico e, com isso, visa respeitar as demais religiões, ou seja, sem possuir um feriado religioso. Uma das grandes ameaças deixadas pela Guerra Civil foram as minas terrestres, mas ratos treinados são utilizados para localizá-las. Nos últimos anos, eles encontraram mais de 2.600 minas. Bom, pessoal, esse foi o que eu consegui pegar aqui do Moçambique para vocês, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa Voltando. Quantas informações, não é? 30 curiosidades, gente, tem mais, né? Me desculpem se faltou alguma coisa. Esse foi o vídeo mais completo que eu encontrei no YouTube, mas tem outros lá. Depois pesquisem, né? Uma dica aí, pesquisem, vocês vão encontrar muitas coisas interessantes para iniciar a literatura africana, moçambicana, com os alunos de vocês. Vou voltar aqui para os slides, né? E só algumas observações, né, em relação ao vídeo. Como vocês puderam perceber, Moçambique foi colônia de Portugal, né, por muitos anos, e somente em 1975 é que conquistaram a liberdade, né, a independência. Então, por meio de luta, muita luta armada. Algumas pessoas criticam, falam assim, eu não gosto da literatura africana porque só fala de guerra, só tristeza. Gente, mas é impossível não falar da guerra, né, da guerra colonial, da guerra civil, porque após a guerra colonial iniciou uma guerra civil, e essa guerra civil foi Vou voltar aqui a apresentar para vocês. Vou fazer aqui umas perguntinhas, tá? Lembra que eu falei do papel e da caneta? Agora é a hora, tá? Não precisa abrir o microfone para responder, não. Pode colocar aí no papel e no final nós vamos ver se vocês acertaram, tá? No final das perguntas daqui, desse quiz. Primeira pergunta. Ixi, mas eu já dei a resposta, né? Rápido. Quem estava ligado já vai saber. Moçambique foi colonizado por qual país? Responda aí. Segunda pergunta. Qual foi o ano de independência de Moçambique? Também tá fácil. Dei cola. Terceira pergunta.
qual a língua oficial de Moçambique? Também, só pergunta fácil, né, professora? Quarta pergunta, qual a nacionalidade do escritor Mia Couto? Que nós vamos falar hoje um pouquinho. A quinta pergunta, qual o título do livro que vamos conversar hoje? Qual é o título que eu falei lá no início da palestra, lá no primeiro slide? Vamos lá, acho que vocês já conseguiram responder. Vou falar aqui as respostas e confiram. Moçambique foi colonizado por Portugal. O ano de independência de Moçambique foi 1975. A língua oficial de Moçambique é o português. A nacionalidade do escritor Mia Couto, ele é moçambicano. E o título do livro que nós vamos conversar hoje é Histórias Abençonhadas. Quem acertou aí? Quem acertou tudo? Espero que vocês, né, tenham respondido, a maioria. Essa é uma forma, gente, que eu vejo que os adolescentes gostam muito. No ensino médio, assim, eu sempre começo a trabalhar as literaturas africanas, aí se é Cabo Verde, eu passo vídeos de Cabo Verde, perguntas gerais sobre Cabo Verde, e Moçambique, e assim conforme o país que eu vou abordar. O livro que nós vamos trabalhar um pouquinho hoje é o Histórias Abençonhadas. Eu escolhi um conto para a gente falar dele um pouco, que é um conto que os adolescentes gostam muito. Eu vejo assim, muita receptividade com esse conto. E Mia Couto é o pseudônimo de Antônio Emílio Leite Couto. A identidade de Mia Couto, né, sempre gera controvérsias. Primeiro, porque acham que ele é mulher, né? Quando não vem, os adolescentes falam, ué, eu achei que ele era mulher e era negro, né? Pelo fato de ser africano. Eu falo, não, Mia, né, é o pseudônimo, tem toda uma relação aí, tem uma história do seu amor aos gatos. E os pais de Mia Couto são portugueses e foram para Moçambique, e ele nasceu em Moçambique. E ele se identifica como um escritor moçambicano. Aqui eu separei algumas imagens das capas do livro Histórias Abençonhadas. Eu encontrei 4 capas, depois eu vou mostrar outra para vocês. Eu só conhecia essas, aí procurando para essa palestra, identifiquei mais uma, né? Por que eu estou mostrando aqui essas capas? Porque eu quero utilizar também um pouco da metodologia do Rio do Cosson, que ele fala, né, no livro Letramento Literário, sobre essa aproximação da literatura, apresentar a literatura aos alunos, fazendo essa apresentação da capa, da folha de rosto, do que tem dentro daquele livro, né? Pena que eu estou sem um livro aqui, gente, como eu falei para vocês, né, eu preciso encontrá-lo. A capa que eu tenho é essa primeira aqui, que tem uma silhueta aqui de um homem, essa outra capa do meio aqui, e essa terceira aqui que nos dá assim, uma sensação de aconchego, né? Ali de conversa. Vamos sentar, vamos conversar, vamos contar aqui algumas histórias. Então, é bem interessante. E essa outra aqui, que é aqui a gente também percebe, né? Uma silhueta de uma mulher, uma lua. Então, várias edições dessa obra, né? É uma obra assim, que ela foi bastante divulgada, bastante conversada, dialogada. A gente tem vários artigos, se vocês procurarem na internet, vários artigos sobre esse livro de contos, tá? São vários contos de Mia Couto. E eu acho bem interessante o prefácio, eu quero aqui compartilhar com vocês, né? Mia Couto, ele diz o seguinte, que estas histórias, né, os contos que estão neste livro, foram escritas depois da guerra. Olhem só, né? Por incontáveis anos, as armas tinham vertido luto no chão de Moçambique. Estes textos me surgiram entre as margens da mágoa
e dá esperança. Depois da guerra, pensava eu, restavam apenas cinzas, destroços, sem íntimo, tudo pesando, definitivo e sem reparo. Então, como eu falei para vocês, após a independência de Portugal, aconteceu uma guerra civil que se estendeu até 1992. E Mia Couto, ele escreve estas histórias abençonhadas após o término dessa guerra. E ele fala, né, acho muito interessante quando ele fala assim, que depois da guerra, pensava eu, restavam apenas cinzas, destroços, sem íntimo, tudo pesando, definitivo e sem reparo. Hoje eu sei que não é verdade. Onde restou o homem, sobreviveu semente. Sonho a engravidar o tempo. Esse sonho se ocultou no mais inacessível de nós, lá onde a violência não podia golpear, lá onde a barbárie não tinha acesso. Em todo este tempo, a guerra guardou inteiras as suas vozes. Quando se lhes impôs o silêncio, elas mudaram de mundo. No escuro, permaneceram lunares. Essas histórias falam desse território, onde nos vamos refazendo e vamos molhando de esperança o rosto da chuva, água abençonhada, desse território onde todo homem é igual, assim, fingindo que está, sonhando que vai, inventando que volta. Lindo esse prefácio, não é mesmo? Ele, assim, já nos enche de esperança. Quando a gente pega esse livro, Histórias Abençonhadas, e lê esse prefácio, a gente já consegue imaginar o que vem pela frente, né? Histórias de superação, de luta, de esperança. E eu gosto muito de fazer essa apresentação para os alunos. Isso já instiga bastante, né? A eles prestarem atenção, a se envolverem no conto que vamos trabalhar. E o conto que eu escolhi aqui para falar com vocês é o conto Cego Estrelinho. Tem um trecho, né, que eu gosto muito, que é esse trecho aqui, quando ele diz assim: que maravilhação esse mundo. Me conte tudo, Gigito. Quem foi meu aluno aí na Uni, acho que já sabe desse conto de Core Salteado, né, gente? Quando eu falo dele, alguns alunos falam assim: professor, esse conto é a sua cara, né? Porque eu gosto muito dele. Realmente, assim, eu vejo, assim, muita realidade, muita esperança, uma perspectiva de acreditar num mundo melhor, numa vida melhor. E isso, e ter essa esperança é muito bom, né? Nos faz sentir melhor. E os alunos do ensino médio, assim, a experiência que eu tive com eles foi muito boa. Eles gostaram muito desse conto, por isso que eu estou aqui, né, incentivando vocês a trabalharem com os alunos de vocês esse conto. E quem ainda está estudando, pensar em projetos, né, que envolvam. Eu estou trabalhando no Mia Couto porque é o que, assim, foi me apresentado primeiro. Eu fui apresentada às literaturas africanas, de língua portuguesa, com esse livro. Então, é um livro que eu tenho bastante afeto, mas existem escritores incríveis, gente, né? Vocês vão encontrar aí a Paulina Chiziane, vão encontrar Vera Duarte, vão encontrar um Jack, vários, tá? Essa foi uma escolha pessoal, por isso que eu estou aqui trazendo para vocês. Bom, eu ainda tenho aqui um tempinho, eu só vou ler aqui um trechinho desse conto, para vocês sentirem aqui para vocês conhecerem quem é o Cego Estrelinho, tá? A versão que eu tenho aqui é a da capa do conto, que eu falei para vocês que é um convite. Aqui o prefácio, né, que eu li para vocês. Aqui são todos os contos. Tem um glossário no final, porque tem algumas palavras, né, que são bem características da língua do português de Moçambique, que a gente às vezes não consegue identificar pelo contexto. Aí tem um glossário no final. Deixa eu chegar aqui no Cego Estrelinho. Vou ler aqui um trechinho para vocês. O cego estrelinho
era pessoa de nenhuma vez. Sua história poderia ser contada e descontada, não fosse seu guia, Gigito Efraim. A mão de Gigito conduziu desvistado por tempos e idades. Aquela mão era repartidamente comum, extensão de um no outro, siamensal. E assim era quase de nascença. Memória de Estrelinho tinha 5 dedos, e eram os de Gigito postos em aperto na sua própria mão. O cego, curioso, queria saber de tudo. Ele não fazia cerimônia no viver. O sempre lhe era pouco e o tudo insuficiente. Dizia deste modo: tenho que viver já, senão esqueço-me. Gigitinho, porém, o que descrevia era o que não via. O mundo que ele minuciava eram fantasias e rendilhados. A imaginação do guia era mais profícua que papaeira. O cego enchia a boca de águas. Que maravilhação esse mundo! Me conte tudo, Gigito. A mão do guia era, afinal, o manuscrito da mentira. Gigito Efraim estava como nunca esteve São Tomé. Via para não crer. O condutor falava pela ponta dos dedos. Desfolhava o universo aberto em folhas. A ideação dele era tal que mesmo o cego por vezes acreditava ver. O outro lhe encorajava esses breves desenganos. Desbengale-se, você está escolhendo a boa procedência. Mentira. Estrelinho continuava sem ver uma palmeira à frente do nariz. Contudo, o cego não se conformava em suas escurezas. Ele cumpria o ditado. Não tinha perna e queria dar o pontapé. Só à noite ele desalentava, sofrendo medos mais antigos que a humanidade. Entendia que aquilo que na raça humana é menos primitivo, o animal. Na noite, aflige não haver luz? A aflição é ter um pássaro branco esvoando dentro do sono. Pássaro branco, no sono, lugar de ave é nas alturas. Dizem até que Deus fez o céu para justificar os pássaros. Estrelinho disfarçava o medo dos vaticínios subterfugindo. E agora, Gigitinho? Agora, olhando assim para cima, estou face ao céu? Que podia o outro responder? O céu do cego fica em toda a parte. Gente, vou ler só um trechinho, porque o nosso tempo, né, é um pouquinho curto, mas é um conto maravilhoso. Nós vamos ter aqui, né, um personagem, Estrelinho. Né? Estrelinho era um cego que passou a vida toda, né, até aquele momento da sua vida, ele era conduzido pelo Gigito. Só que o Gigito, ele não contava a realidade. Ele não contava o que estava acontecendo, o que ele estava vendo, as tragédias. Imagina, gente, né? Ele conta, ali nós temos um cenário de guerra. Nós vamos, no decorrer do conto, nós vamos perceber, de mortes, mutilações. Só que Gigito, ele não contava isso para Estrelinho. Por que será? Ele era um falso amigo? Aí a gente pode, né, pensar, ou ele não queria causar mais tanta tristeza para aquele amigo, né, que não podia ver, então ele tinha a possibilidade de contar, né, uma outra história para ele. E ele passou, assim, a vida contando, né, coisas boas, coisas bonitas para o Estrelinho, até que um dia Gigito foi chamado, né, foi chamado para a guerra. E isso entristeceu muito o Estrelinho, porque Gigito, gente, para o Estrelinho, era como se fosse ele mesmo, né? Ele era como se fossem gêmeos, né? Siameses, né? Eles estavam ali sempre juntos, e ele ficou muito triste, mas ele falou assim, olha, não fica triste não, porque eu vou deixar uma pessoa para cuidar de você, que é a minha irmã. O nome dela é a Infelizmina. Então, imaginem, né, gente, uma pessoa com esse nome ser o seu cuidador, né? Então, outro ponto aí que eu gostaria de abordar com vocês são os neologismos do Mia Couto. Todo este livro nós vamos perceber várias palavras criadas, né? Por exemplo, histórias abençonhadas, né? Que seria, né? Histórias bem sonhadas, histórias abençoadas.
ele trabalha, o Miyakoto, ele é um mestre, né, nesse neologismo, nessa criação. Infeliz Mina, né, gente? Outro nome. Infeliz Menina, Infeliz Mina, né? Porque nós temos um contexto, como nós vimos no vídeo, das minas terrestres que foram deixadas, né, após a guerra. E, infelizmente, Moçambique ainda não está livre. Eu li uma reportagem de 2019 que foi encontrado artefatos, né, que causou a morte de 2 adolescentes. São utilizados até ratos gigantes para localizar as minas, né, que ainda existiam. E existem muitos mutilados, crianças, né, pessoas que estão ali trabalhando com a enxada e acabam detonando uma mina. Então, será que esse nome, Infeliz Mina, né? Então, a gente pode pensar tantas coisas, gente. A gente pode trabalhar de tantas formas com os nossos alunos, ativar aí a criatividade deles, né, nessa obra. E eu não vou contar para vocês, não vou dar spoiler, né? Eu sempre falo isso, né? É um final, assim, surpreendente, porque nesse ponto, nós podemos pensar que é apenas uma história de sofrimento de um homem, né, que não enxergava, que dependia dos outros, e só que o final, ele é surpreendente, porque ele, né, cego fisicamente, né, ele passa a guiar a infeliz mina, né, para onde, né? Para o caminho da esperança, para o caminho da crença de que dias melhores virão. Então, é um paradoxo, né? O cego estrelinho, né? A escuridão e a estrela, né? E a gente pode fazer várias interpretações como esse conto. Eu não quero falar ele todinho aqui para vocês, quero que vocês procurem. Está disponível lá na internet, tem um PDF dele, vocês podem localizar, tá? Aconselho que vocês façam essa leitura e descubram quantas formas nós podemos trabalhar a literatura moçambicana por meio deste conto. Nós vamos ter geografia, nós vamos ter história, literatura, tudo junto, gente, tudo junto, lindo, incrível, incrível mesmo. E eu fiquei bem feliz, eu estava olhando o livro da minha filha no ano passado, e tinha lá uma introdução das literaturas africanas de língua portuguesa, aí eu vi Miyakoto, eu vi Ondiak, eu falei, nossa, que incrível, que coisa boa, né? Os livros didáticos estão sendo reformulados, eles têm abordado essas questões de uma forma muito positiva, como não acontecia, né, anteriormente. Nós sabemos muito bem, né, que é um avanço incrível. Bom, vamos lá, né? Vamos avançar aqui um pouquinho. Então, essa é a tarefa de vocês, tá? Vocês vão continuar a leitura do Cego Estrelinho. Deixa eu localizar aqui os slides. Professora, como pedido para salientar, temos 20 minutos para o término, tudo bem? Isso, tudo bem. Muito obrigada. Eu gosto muito aqui, finalizando, né? Tem um livro do Couto chamado Terra Sonâmbula. Eu gosto muito, muito, muito também. Ele retrata também, né, da guerra. E ele fala, tem um trecho que diz o seguinte: o que faz andar a estrada é o sonho, né? O sonho nos faz caminhar. E eu quero finalizar, né, esse primeiro momento aí com esse pensamento, né? Estamos vivendo um momento tão difícil, já se estendeu, já com mais de um ano, a gente sempre, 15 dias acaba, 30, né? E já avançamos bastante. Presenciei tantas pessoas querendo desistir dos estudos, desistir da vida, e em muitos momentos nós
nós precisamos, né? E em alguns momentos eu precisei também ter um pouco da esperança do cego estrelinho, né? Em ver possibilidades onde só vemos destruição. Né? Então, por meio da conversa, por meio de ouvir o outro, de conversar. Muitas vezes, alguns alunos precisavam só de conversar. Né? Eu vi uma reportagem, acho que vocês devem ter acompanhado também na televisão, né, no jornal, adolescentes que desistiram dos estudos, né, porque está muito difícil, eu não tenho internet, eu não tenho condições de continuar, é um celular para todos da minha casa. Então, assim, tantas pessoas desistindo, tantas pessoas sem esperança. Né? Então, a mensagem para finalizar essa oficina de hoje, né, é que sejamos estrelinhos, né, que embora pareça ser utópico, muito sonhador, mas a vida também pede que em alguns momentos nós sejamos sonhadores, que sejamos estrelinhos, que iluminemos a vida de outras pessoas por meio, né, da nossa esperança. Tá bom, gente? É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha cumprido aí o meu objetivo, o meu tempo. Então, professora, sim, percebemos que cumpriu com maestria e prova disso, nós observamos que nos comentários não há perguntas, questionamentos, e sim só elogio, desde o início até o término das oralidades dos senhores, e a gente também fica muito satisfeito por todos os temas debatidos, a manifestação dos alunos, a interação do conteúdo proposto, né? Ainda estão elogiando aqui no chat, não para o elogio de chegar. Agora nós abriremos para questionamentos. Como eu já havia dito, não observamos questionamentos advindo dos ouvintes. Então, podemos continuar com aquelas duas perguntas. De início, faria as duas minhas, né? Depois passaria para a Luciane. Vai retomar ou tu continua agora? Vamos fazer o seguinte, a gente retoma lá aquelas duas perguntas. Deixa eu voltar aqui, nem lembro mais onde eu postei. A gente retoma. Se alguém quiser fazer algumas considerações, a gente abre espaço. Mas eu ainda queria, no finalzinho, 5 minutos, para eu fazer uma atividade com vocês. Certo. Marcelo, então, toma aí a direção, se você quiser fazer alguma pergunta, alguma indagação. Pode ser também como o tempo é reduzido, professora Lisiane, a gente não pode falar bastante as duas perguntas, mas se alguém quiser contribuir com outra direção que não seja as perguntas, a gente deixa livre. Marcelo, coordena aí como é que vai ser essa interação. Caiu, Marcelo? Lisiane, teu áudio. Opa, parece que sim, né? Mas vamos lá. Voltando aqui à primeira pergunta. A primeira pergunta seria, gente, por que vocês acham que, mesmo tendo tanta literatura nas nossas escolas ou nas livrarias, porque ainda é difícil de ter literatura afro nas escolas? Quem poderia contribuir? Lisiane, vai ser aberto o áudio ou só digitado? Só digitado mesmo, tem sido feito assim. Bom, eu vou ler aqui o do Alex, né, que o Alex colocou. Deixa eu encontrar aqui. Agora eu não estou localizando. Peraí, só um pouquinho. Eu vou ler um comentário. Rosemary. Tá, pode ler aqui. Tem 3 comentários aqui bem interessantes. A primeira foi a Rosemary Tavares. Ela disse assim: seria porque existe um pouco de preconceito relacionado a esse tipo de leitura destinada ao público? Então, ela pergunta, a resposta dela é:
E uma pergunta, resposta à pergunta, né? Talvez não ter tanta literatura negra na sala de aula seria um tipo de preconceito velado? Sim, funciona também sim. A gente acha que muitas vezes o preconceito, as pessoas dizem que a gente, eu não sou preconceituoso. Existe o preconceito estrutural. O que é o preconceito estrutural? É uma coisa que já está no seu cerne e você nem consegue identificar. E muitas vezes a gente já, quando vai comprar um livro ou selecionar um livro, a gente já tem de forma interna na nossa mente que aquele livro não é bom, por ser de um negro. Infelizmente, também é certa a sua resposta. Tem sim, às vezes, um preconceito velado. A outra, Lisiane, foi a Carol Ferrari. Sim, leia aí. Ela disse que deu uma oficina e falou que no meio dessa oficina, uma pessoa questionou, disse que não é de importância ter essas temáticas. Ela disse que quase caiu. Em oficina, as pessoas acham que não existe preconceito. Você só vê o preconceito, de fato, quando você sofre. Ele é tão estrutural que ele já se tornou habitual. As pessoas não conseguem ver. A última questionamento que eu vi aqui, uma contribuição, foi do Alex. Seria pela falta de formação de professores nessa área? Aqui na Uni de Guajará, a primeira turma a cursar essa disciplina foi em 2016. Sim, Alex. Várias coisas interferem para o contexto de literatura na sala de aula, e a gente engloba a literatura negra, e dessas faltas de projetos de leitura na sala é formação docente também. As secretarias municipais e estaduais têm que investir também em formação docente, porque a formação não passa só pela formação inicial. Mas não é só a formação docente. Tem outros quesitos também. Tem falta de verba, tem falta de estrutura, outros quesitos. Mas a formação docente também é um dos empecilhos para não ter prática de leitura na sala de aula. Pode continuar, Luiziane, para a gente adiantar. Eu quero ler aqui um comentário da Carol Ferrari. Ela diz o seguinte: dei uma oficina de construção da Abayomi. Gente, eu até ganhei uma bonequinha dessa quando o grupo, eu falei de manhã, né, que algumas alunas apresentaram o livro Cabelo de Lelê em forma de teatro. E no final, elas ofereceram essas Abayomis para quem estava participando, né? E ela fala o seguinte, que deu uma oficina de construção de Abayomi e contação de história no curso de pedagogia no qual leciono. E uma aluna questionou a prática, alegando que isso não tem significado na educação básica. Falávamos sobre a urgência de uma educação antirracista e de possíveis práticas educacionais. Quase morri. Realmente, é difícil quando a gente está propondo estratégias, metodologias de inovação, trazendo, né, práticas pedagógicas diferenciadas, e a gente é surpreendido com essas palavras, com posturas, né, racistas. E como bem abordou o Fabiano no início, ele falou o seguinte, né, é importante professoras negras, professoras brancas. Sim, gente, a luta antirracista é uma luta de todos os professores, né? O Dia da Consciência Negra não é o dia do professor negro e da professora negra pensar em projetos, em atividades, não. É um projeto que deve ser construído durante todo o ano, com todos os professores, né? A maior parte, se não todos, né, mas a maior parte dos professores envolvidos. Então, isso, Carol, o que eu tenho para te dizer, não desanima, tá? Continua aí ministrando suas oficinas, tenho certeza que vai chegar, que vai provocar transformações positivas na educação. Às vezes a gente não pode ver agora, né, mas futuramente na formação dos professores, né, e eles vão repassar esse conhecimento, essas práticas de uma forma bem significativa para os seus alunos. Deixa eu ver. Sim. Tem um questionamento aqui, Lisiane, que eu vi, da Mônica, bem interessante. Ela coloca assim, mas professor, a formação às vezes é difícil, porque tem professor que também não inclui o tema. Aí colocou lá, pior é
é ter docente que não busca esse tema para ser incluído. Então, assim, eu tomo o maior cuidado quando eu vou falar de professores, porque eu também sou professor. Eu estou gestor hoje na coordenação da UAB, mas eu sou professor. E, assim, a gente tem pessoas maravilhosas no campo da educação. Aqui na Nova Mamoré, 2 escolas, Jorge Teixeira e Valverde. Tem as outras, é claro, mas eu vou falar da minha vivência. Eu encontrei pessoas maravilhosas que trabalham a literatura na sala de aula. Maravilhosas. E aí, a formação docente, ela é necessária, tanto a inicial quanto a continuada. Mas, gente, o ser humano, ele é um ser único. E qualquer pessoa pode, sim, ler um livro, mas ser contador de história tem que gostar mesmo. E você formar um professor numa faculdade de excelência, ter uma estrutura maravilhosa, uma biblioteca maravilhosa, um acervo grandioso, e a pessoa não gostar de ler, não incide em nada. Então, não é culpa só, então, da formação, não é culpa das políticas públicas. É claro que falta, não estou dizendo que não falta. Falta melhor política pública, falta mais formação continuada dentro da sala de aula, formação em serviço. Mas, assim, eu sempre prezo, você pode dar uma estrutura maravilhosa para uma pessoa. Se ela não quer, não adianta nada. Então, para ser um bom leitor, você tem que ser um ótimo contador de história. Tem que ser. Então, assim, mas a gente tem que ver também os caminhos da educação capitalista que nós temos, gente. As estruturas deterioradas das escolas, o horário oprimido que o professor tem, professor cansado, a gente tem que... É só quem está na sala de aula que tem que ver. Eu não estou defendendo os professores, não é isso. Mas eu estou falando de uma realidade in loco, que muitas vezes a gente está numa educação capitalista que quer só resultado, e resultado a curto prazo, que o professor é oprimido a dar uma resposta imediata, e ele não tem esses momentos de parar para ler com o aluno. E se para, ele é tido como, desculpa a expressão, como um enrolão, Lisiane. Como um professor que está inventando que está dando aula. Eu já escutei isso, de eu parar 1 hora, meia hora para ler com os alunos, eles na gargalhada, e a pessoa falar que aquele professor está enrolando. Ele não está dando aula. Não está dando aula. Então, olha o que significa dar aula. Então, a gente também tem que compreender eu gosto de Vygotsky. Ele diz que a gente tem que compreender o meio que a gente vive. Por isso que eu digo, é difícil ser professor. Tem professores que não gostam de ler, mas também aqueles que gostam e não têm oportunidade por N motivos. Então, assim, eu sou muito cuidadoso de punir o professor. Verdade, Fabiano, concordo aí com as suas colocações. Gente, já estamos finalizando, né? O tempo passa muito rápido, foram, assim, quase 2 horas de muito aprendizado. Para finalizar, quero propor aqui uma atividade rapidinho para vocês, tá? Vou colocar ali no chat para vocês um link, tá? Vocês podem clicar nesse link e vocês cliquem aí, vocês vão encontrar uma pergunta. Quais palavras marcaram você nesta oficina? Coloquem aí, digitem uma palavra, tem um espaço para colocar uma palavra e tem um outro espaço. Coloquem essas palavras e cliquem em submeter. Eu quero compartilhar aqui com vocês as palavras que marcaram essa tarde de hoje. Tá bom? Vamos lá, podem ir agora. Podem clicar aí nesse... Vou mostrar aqui para vocês. Já tem palavras chegando. Luta. Vou compartilhar aqui para vocês verem que já está chegando. Estamos finalizando. Infelizmente, o tempo passa rápido. Vocês estão verificando? Fala aí para mim, Marcelo. Sim, professora. Olha quantas palavras marcaram a nossa oficina aqui, ó. Deixa eu ler rapidamente algumas que chamaram aqui a atenção. Preconceito, tá bem destacado.
Estrelinho, lutas, leitura, esperança, aprendizado, identidade, dedicação sempre, estereótipos, conhecer, abençonhado, aprendizado. Olha, até meu nome está ali, gente. Olha que lindo aí nosso trabalho hoje, gente, né? Muito obrigada, Fabiano, por você ter disponibilizado aí seu tempo para estar hoje à tarde aqui com a gente. Obrigada a todos que estão aí participando. Lisiane, só uma citação Sim. bem ótima para eu finalizar aqui. Gente, obrigado, Marcelo, Lisiane, todos. Passo a palavra para você finalizar. Pelo convite. E uma frase rapidinha para a gente, de Arthur, a pronúncia dele é difícil, Arthur Schopenhauer, ele diz assim, bem interessante para esse momento que a gente falou de capitalismo e de falta de tempo de literatura. Ele diz assim, seria bom comprar livros se pudéssemos também ter tempo para lê-los. Mas, no geral, se confunde a compra de livros com a compra de conteúdo. Então, não adianta você ter um armário e tirar uma foto na live cheio de livros atrás de você, se você não tem tempo para lê-los. Obrigado a todos, gente. Verdade. Sendo verdade. assim, professora Lisiane, a senhora tem alguma palavra a mais? Não, só agradecimento mesmo, tá? Muito obrigada a todos. Nós que agradecemos imensamente. A gente agradece imensamente a palestra maravilhosa dos dois. Eu sou suspeito a falar, por já ter sido aluno dos dois. Professor Fabiano, com literatura infanto-juvenil, e professora Lisiane, com literatura africana. Então, vocês deram uma aula como se fosse presencial, trouxeram esse calor. A aluna surda, a Suziane, ela quer falar, ela está pedindo fala, então eu vou disponibilizar para ela, tudo bem? Sim, tudo bem, ótimo. Deixa eu ver. Boa tarde. Desliga o áudio. Boa tarde. Professora Lisiane, boa tarde, uma explicação detalhada, contou, eu estava assistindo, uns detalhes maravilhosos, que é a primeira vez, assim, que eu tive esse contato, uma explicação, gostei. A Ana Carolina, ela é surda, ela quer colocar a Suziane. Se afasta um pouquinho, Suzy. A professora Carolina, professora Lisiane, detalhes maravilhosos. Foi meu primeiro contato. Falei, nossa, fiquei maravilhada. A minha percepção, o professor Fabiano também, todos os detalhes de tudo. E eu fiquei, como foi especial, como foi maravilhoso. Foi meu primeiro contato. E ver que as pessoas acabam sendo perseguidas. Eu não tinha essa visão, eu não tinha essa visão. Entendeu? Foi maravilhoso também. Eu também quero falar com o professor Fabiano, foi a primeira apresentação. Antes, o Fabiano explicando que esse preconceito com o negro, eu fiquei, nossa, ficou clara, a explicação foi clara para mim. Foi a primeira vez que eu tive esse contato, e essa percepção do professor Fabiano e da professora Lisiane combinaram. Foi uma explicação leve, uma comparação. São os mesmos temas, mas abordados de maneiras diferentes. Gostei da explicação. Eu quero rever presencialmente. Obrigada, tchau, tchau.
Obrigada, Suziane. Eu não tenho mais o que falar. A Suziane perfeitamente encerrou essa oficina, né? Ela trouxe na prática tudo que vivenciamos hoje, tudo que conseguimos adquirir e absorver com os dois palestrantes. No mais, a gente se despede e atentando que continuaremos com a nossa programação do nosso segundo dia de evento, tudo bem? Agora temos como palestra Linguagem, Memória e Cultura de Mulheres Seringueiras da Comunidade Quilombolas nos Vales Guaporé e Mamoré. Tudo bem? No mais, boa tarde, professora Lisiane, boa tarde, professor Fabiano. Agradecemos a palestra no nosso evento e até um próximo momento.